Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo com um título assustador, né? Será que é realmente o fim do Warren Buffett? É o que a gente vai tentar descobrir aqui com essa análise. Para quem não viu lá no Instagram, mas recentemente eu repostei, né, esse post aqui do Grit Capital, que é uma página muito legal do Instagram e me chamou muita atenção, né? Você tem hoje trilhões de dólares sendo geridos por pessoas com mais de 65 anos, né, os gestores de grandes fundos ao redor do mundo, que não entendem, né, o que é a inovação e a tecnologia e o que essas novas tecnologias estão sendo capazes de fazer. E logo depois, assim, eu estava scrollando ali o meu feed do Instagram, eu me deparei com essa notícia aqui das 3 novas ações que o Warren Buffett tinha comprado, né? E elas me chamaram muita atenção porque é a Verizon, uma empresa de telecomunicações, a Marsh McLennan, uma empresa de seguros, e a Chevron, uma empresa de óleo e gás, pessoal. E é justamente o que algumas pessoas já analisaram, né? Que parecem aí casos tão estranhos para ele ter escolhido essas ações. E aí eu resolvi fazer o meu próprio estudo a partir da lente da inovação. Então, vamos começar. Não esqueça aí de compartilhar, curtir e comentar esse vídeo. Mande para os seus colegas. Agora, será que o Buffett está realmente acabado? Bom, pessoal, não sei, né? A gente vai ver no futuro. Quem sou eu, né, para fazer uma análise para criticar um cara desse, né? Não tenho nem milésimo do patrimônio dele. Mas eu tenho tentado estudar aí o futuro, tecnologia e inovação. Eu acho que esse vídeo pode te ajudar a ter uma nova percepção sobre os caminhos a se tomar, né? E o que eu acho, sinceramente, tá? Não é porque ele é o maior investidor do século XX que eu não posso olhar com uma certa crítica e trazer dados que corroborem para essa crítica, né? Se eu ficar só abaixando a cabeça para todo mundo, a gente não vai evoluir, né? A gente vai sempre endeusar as pessoas e não tentar chegar no mesmo nível que elas, né? E lembrando, pessoal, eu sou uma pessoa, fui super fã do Buffett aí ao longo de muitos anos, acompanhei ele de 2005 em diante, consumi muito conteúdo dele, li a biografia e tudo mais, né? Tudo que há direito na carreira dele, mas, sinceramente, eu acho que os dias estão contados aí, porque o mundo mudou demais. Então, vamos olhar aí o caso da Chevron, né, pessoal? Primeiro, tem um ponto meio óbvio, né? Que é a gente pensar, poxa, por que ele está investindo numa petrolífera, né? Uma empresa de petróleo, sendo que está todo mundo querendo acabar com esse lance de petróleo, não sei o que e tal. Quando a gente olha o gráfico deles aqui, o que a gente percebe é que o Buffett está indo na linha dele de sempre, né? Ele normalmente compra muito bem uma ação, né? Para ganhar aí ao longo do tempo. Então, se ele só voltar a um patamar anterior aqui, ele já vai estar ganhando aí uns 30%, muito legal, mas a gente não sabe se esse patamar um dia vai chegar, né? E é aí, pessoal, que começam as nossas dores para entender por que dessa escolha, tá? E quando a gente olha isso aqui, ó, me chama muita atenção. Será que faz algum sentido? Isso aqui, pessoal, é um gráfico que mostra lá nos Estados Unidos o interesse entre compra de petróleo, né, os contratos, tá, e a entrega, a entrega de produção de petróleo, efetivamente. E olha que interessante, né? A gente vê aqui, ó, que o interesse caiu absurdamente nesse período, enquanto a produção aumentou vertiginosamente. Foi justamente nessa época que a gente escutou falar daquela crise lá que despencou o preço, que o Brasil se ferrou com o pré-sal, e também o grande momento onde houve a transição das empresas digitais para dominarem o valor de mercado na Bolsa de Valores, tá? Então, esse é o primeiro ponto que chama atenção, porque a gente voltou a este patamar. Olha lá que interessante. Mais produção, muito mais produção do que interesse em petróleo. E realmente, pessoal, petróleo está com os dias contados. Então, realmente, eu não consigo entender por que o Buffett comprou essa ação, mas tem coisa pior, pessoal. E aí vem a dor, né? Talvez do peso da idade
ou da falta de entendimento de algo que não acontecia no começo do século passado, tá? Ou na metade aí do século passado, quando ele começou a carreira dele, que era o poder do exponencial, pessoal. Quem me acompanha já conhece isso há muito tempo, né? Então, para a gente comparar, olha que interessante, né? O valor do preço do watt do painel solar, então olha como ele sai lá nos anos 70 de $100, algo impraticável, tá? Para hoje não, 2015, 60 centavos de dólar. Para quem não sabe, hoje já é a energia solar mais barata dos Estados Unidos. A fonte de energia mais barata dos Estados Unidos é a energia solar. Então isso aqui, né, decréscimo exponencial, né, ou queda logarítmica, como a gente fala, e naturalmente a produção de painéis solares, ou instalação global de painéis solares, aumentando de maneira exponencial, pessoal, tá? E pior do que esses dois gráficos, que é uma curva assim que eu acho que nunca ninguém no mundo viu, tanto que o nome é até o Terror Dome, né? Você chegou no momento de terror, porque era um estudo da outra indústria, da indústria do petróleo e tudo mais, relativo ao custo da energia por BTU produzido, né? Essa aqui é a média do BTU global, tá? de cada um desses tipos de energia, e aqui vem um decréscimo bizarro, que eu não sei nem como dar um nome para essa curva, né? É o que o Taleb chama lá de fat tail, né? Porque ela é um estreito muito pequeno, então a queda dela é vertiginosa, né? Da queda do valor de milhões de BTUs da fonte de energia solar, pessoal, né? Olha que gráfico bizarro, isso a gente parou lá em 2012, deve ter uma nova análise disso aí, mas eu não consegui encontrar. E isso me faz pensar, pessoal, por que esta escolha, tá? E não, por exemplo, uma como essa que eu peguei, tá? Sunrun. Sunrun hoje é a líder global, líder americana em instalações de painel solar. E eu até peguei um dia ruim aqui, ó, de propósito, tá vendo? Onde as ações caíram bastante. Mas como a gente sabe no exponencial, e a gente vê aqui, pessoal, o exponencial sempre tem um período, né, de decepção, que a gente vê lá na tecnologia exponencial. Então aqui o IPO da Sunrun em 2016, se eu não me engano, tá? E aqui vem para um período aí de crescimento, né, de uma fase de decepção, pô, instalando um monte de painel e tal, pandemia, e olha a explosão e o crescimento exponencial dessa ação, pessoal, tá? Então, primeiro, né, aqui a gente não vê uma possibilidade de crescimento exponencial, muito difícil, e mostra aqui um mercado que é bem estável, tá? Claro que o retorno ao valor anterior pode trazer um certo crescimento, mas aqui vem a visão do novo investidor, né, que é buscar o crescimento exponencial, tá? E aí você pode estar pensando assim, poxa, essa empresa aí vale 13 bilhões, Harold, beleza, a gente está entendendo isso aqui, mas há um potencial de crescimento? Será que a gente já não perdeu essa curva, pessoal? É aí que vem a grande sacadinha, né, de a gente conseguir olhar vários dados diferentes. Olha só que interessante isso aqui, pessoal, tá? É o crescimento da capacidade solar. O solar está crescendo absurdamente, cresceu 40% no último ano, a capacidade de produção de energia solar lá nos Estados Unidos, tá? E a gente vê que ele saiu de 0,1 em 2010, percentual das fontes energéticas nos Estados Unidos, para 3% hoje. 3%. Tá? A energia líder nos Estados Unidos hoje é a energia de combustíveis fósseis, que representa 63% do market share. Então vamos supor que, dada esta visão, o solar continue crescendo absurdamente, ficando cada vez mais barato, tá? E, consequentemente, a indústria cresça de maneira exponencial e um dia se torne a líder, como o petróleo é hoje. A gente está falando, pessoal, de um crescimento de 20 vezes para você alcançar lá os 60% do market share, sem contar a queda vertiginosa do combustível fóssil, caso esse cenário se concretize. Então, primeira ação, eu realmente não consigo entender essa compra da Chevron
tendo todos esses dados em mãos. E fala sério, né? Eu fiz aqui uma análise da internet e a gente está falando com um dos maiores investidores do mundo. É meio cabeça dura, mas, poxa, né? Segunda ação, pessoal, que me chamou a atenção foi Verizon. Pô, Verizon, líder do 4G nos Estados Unidos, indubitavelmente, uma das empresas mais valiosas, se eu não me engano, hoje a telco mais valiosa dos Estados Unidos, 200 bilhões de dólares, tá? Mas, de novo, quando a gente olha o gráfico, essa análise aqui, pessoal, é muito superficial, né? A gente poderia olhar muitas outras coisas, né? Mas quando a gente olha o gráfico aqui, é uma empresa que tem se mantido aí relativamente estável dentro dessa variação, né? E isso me chama atenção de novo, né? Por que não ir para uma empresa como a T-Mobile? Que se um dia vir a ser líder, ainda tem um potencial aqui de crescimento de valor de mercado muito interessante, né? Olhando o diferencial dela para a Verizon. Mas não só isso, pessoal, tá? Eu acredito que o investidor do futuro ele precisa estar mais conectado com o consumidor. Eu morei nos Estados Unidos, por exemplo, eu não conhecia absolutamente ninguém que tinha uma conta da Verizon, e sim todo mundo da T-Mobile. Eles eram os mais agressivos em preço, o que mais conquistava, por exemplo, os imigrantes, como eu, né? E a empresa que tinha um pacote mais interessante de serviços. Tá? Então, a Verizon, uma empresa super robusta, pode ser uma boa compra, mas eu não consigo entender, tendo em vista aí o gráfico, o crescimento e o comportamento do consumidor junto com a T-Mobile. E aí vem o caso mais relevante, pessoal. Verizon foi sem dúvida a líder do 4G nos Estados Unidos. Porém, nasceu no 5G sofrendo. Olha essa notícia aqui bem impactante. Ela ainda tem um longo caminho a percorrer com a disponibilidade de 5G, além de vários outros testes aí com relação à velocidade e tudo mais, tá? E vocês veem ela tomando um pau aí da AT&T e da T-Mobile. Então, além do comportamento do usuário estar muito mais voltado a T-Mobile, né, de conquista, de marketing e tudo mais, né, de crescimento de número de usuários, também você tem o 5G. E o 5G, pessoal, é a grande tecnologia do futuro. Se o nosso mundo mudou completamente depois do 4G, vai mudar completamente depois do 5G. E eu não iria apostar no perdedor do 5G hoje. Então, de novo, não faz muito sentido, pessoal. Mas espera aí, se a gente entrou no mundo do 5G, por que eu vou investir em telcos, tá? Que são empresas que têm um custo de implementação, de disponibilidade de serviço altíssimo, altíssimo, tá? É super complicado trabalhar com esse tipo de modelo de negócio e é extremamente limitado àquele país onde você está operando. Você tem que ficar dependendo, né, de acordos e parcerias ao redor do mundo para poder prestar, por exemplo, um serviço global. Tá? E hoje, pessoal, o que a gente está vendo é cada vez mais um mundo global, pessoas trabalhando globalmente. Então, para que eu quero ter um plano da Verizon se eu sou, por exemplo, um nômade digital ou um executivo que viaja globalmente? Agora não durante a pandemia, mas provavelmente isso aí vai voltar assim que a gente tiver a vacina bem concretizada e tudo mais. E aí vem o meu ponto, pessoal. Existe um mercado infinitamente melhor para ser explorado por conta do 5G do que as telcos, que é os fornecedores, são os fornecedores. Então, desde fornecedor de instalação de antena, que já foi uma explosão na época do 4G, até fornecedores como a TSMC, que é a maior produtora de chips do planeta, tá? Chip de computador, que vai no seu celular aí e tal, né? Se vocês olharem aqui, crescimento exponencial, de novo, no gráfico deles, né? Então, o investidor do futuro aproveita o crescimento exponencial da tecnologia. Vocês devem ficar assustados aqui com o valor de mercado. A TSMC já é uma das 10 maiores empresas em valor de mercado no planeta. Então, você pode estar pensando assim, então ele já está batendo um limite ali, né, Harold? Olha, se a gente olhar aqui, primeiro essa fase linear e depois aqui em 2020, né, teve esse pequeno pico e depois veio um crescimento vertiginoso. O que a gente vai entender aqui, pessoal? Eles conseguiram o contrato, né? Mantiveram o contrato com a Apple de produção dos chips da Apple, mas a Apple mudou de fornecedor de chip para os seus computadores, que eram Intel,
e agora passam a ser produzidos pela própria Apple, né, desenvolvidos pela própria Apple e fabricados pela TSMC. E olha que interessante, pessoal, esse chip, tá? Esse chip é uma revolução na computação. A gente tem visto os testes aí, acompanhado, a Amazon já está oferecendo servidores na nuvem com os computadores com um chip novo da Apple, e desde o anúncio da Apple e o primeiro resultado dos testes, a gente vê um crescimento exponencial dessa empresa. Mas de novo, né, já está com um valuation aí bem alto. Então o que a gente pensa, pessoal? A gente pensa o seguinte, essa empresa é a principal fornecedora de chips para a Huawei, que é a empresa líder em tecnologia 5G, antena, roteador e assim por diante. Tá? Inclusive dizem que a Huawei está na mão dessa empresa pela capacidade dela de produção. Hoje, realmente, é muito caro produzir chips, são as fábricas mais caras do mundo, mais do que uma usina nuclear, tá? Você produzir chip. Então esses caras têm uma vantagem gigante, porque eles já estão nesse mercado, já estão investindo, são os únicos que fabricam em 5 nanômetros hoje, tá? E aí, pessoal, para e pensa o seguinte, no 5G, fala-se muito da potencialização do IoT e mais de 50 bilhões de dispositivos conectados nos próximos 5 anos. Então a gente está olhando para uma empresa que está arranhando a superfície do que é capaz de ela fazer no futuro. Imagina bilhões de antenas, agora que a gente está no rollout do 5G, pessoal, na entrega do 5G. Está começando agora no mundo inteiro. Então é antena demais, é device demais sendo potencializado por esse tipo de fornecedor. Então, de novo, não consigo ver sentido nessa escolha da Verizon, tá? E, finalmente, pessoal, a gente vem para Marsh McLennan, uma empresa de seguros, tá? Que é construída num formato extremamente tradicional, tá? A gente vê aqui um crescimento bem legal, tá? Mas linear dessa empresa, tá? Um valor de mercado interessante, tá? Mas o meu ponto aqui é, isto aqui não é uma empresa nada digital. Querem ver? Olha só, quando você procura eles aqui no Google, a primeira coisa que aparece não é a página principal deles. Olha que doideira. Para vocês verem como essa empresa está longe do digital, né, pessoal? Primeiro vem o Quem Somos, aí um outro Quem Somos, tá? Não sei por que dois, tá? Aí vem o Carreiras, aí vem a página deles, tá? E você entra na página deles, pessoal, olha só, quem sabe faz ao vivo, tá? Vou entrar na página deles aqui, tá? Aparece isso aqui, aí Global Risk, não sei o que, não sei o que. Olha a cara dos cookies dessa galera. Olha aqui. Aí eu tenho que clicar em cada coisinha aqui. Não, sim, não. Cara, não dá nem vontade de continuar olhando para um site desse, certo? Pessoal, é uma empresa gigante, fatura bilhões, não tenho dúvida que é relevante no mercado dela, assim por diante, mas eu estou preocupado, tá, com isso aqui, pessoal. Tá? Com isso aqui. Esse é o meu foco. Lemonade é isso aqui, pessoal. Você acessou um site, clica aqui, contrata o seu seguro. One click. One click. Tá? Compre com um clique. Lembram do vídeo que eu fiz lá no Nubank? Se vocês não viram ainda, vai aparecer aqui no card. Tá? Olha aqui, tem uma pessoa conversando comigo para eu fazer minhas ações. Então, pessoal, o futuro do comportamento do usuário com seguros não é isso aqui. É muito mais isso aqui. Tá? E aí a gente vê um potencial de crescimento exponencial numa empresa como essa. É uma empresa que está sofrendo, que ainda não se provou com receita e tudo mais, aquela velha história de startup, tá? Mas para quem entrou no IPO, já mais do que dobrou o dinheiro. Olha que interessante, tá, pessoal? E é aí, quando eu olho para esse caso aqui especificamente, né, McLennan e Lemonade, que eu começo a pensar numa coisa, pessoal. Tá? Exatamente nesse ponto que a Genevieve do Grit Capital, que é uma página que eu altamente recomendo que vocês sigam, levantou. Tá? O que aconteceu, pessoal, com o digital, e tudo isso que eu estou falando só tem a ver por causa do digital, tudo é fundamentado na revolução digital, tá? É que o digital puxou de volta para o centro da organização o cliente, que ele nunca deveria ter saído de lá. Tá? Então, quando a Genevieve fala
que a gente tem que parar de olhar para esses caras aqui, e eu realmente acho que você tem que parar de olhar para esse perfil de rosto que está aqui, tá? Por quê? Porque na época desses caras, quando esses caras fizeram sucesso, tá? O centro das atenções dos negócios eram o shareholder, o acionista. Então toda a lógica de investimento, toda a lógica de construção de negócios na época era para satisfazer a necessidade desse cara. E desde o digital, tá? O digital potencializou o retorno ao consumidor. A centricidade está no cliente mais do que nunca. E movimentos como o do próprio Larry Fink, que é o maior gestor de ativos do mundo, com a BlackRock, com o ESG, né, a sigla do ESG, com o capitalismo consciente anos atrás, e mais uma porrada de gente falando da gestão do stakeholder, mais do que nunca, cada vez mais, a gente vai estar olhando para o consumidor. E aí, pessoal, que você precisa parar de olhar para esses caras e olhar para esse carinha aqui, ó. Ô Vini, qual é o segredo do sucesso para ganhar dinheiro? Isso aí! Legal, né, pessoal? O que isso tem a ver? Por que você tem que olhar para esse cara, pessoal? Por que você tem que olhar para o Vini? Porque nós estamos vivendo, né? Acabamos de passar aí os últimos 20 anos saindo de 6 bilhões de pessoas para 8 bilhões de pessoas. Nós estamos vivendo um momento de maior crescimento populacional da história do planeta. Tá? Então, a taxa anual, como vocês veem aqui, está caindo vertiginosamente, graças a Deus, tá? Senão a gente ia ter um problema sustentável. Mas, como a gente chegou em números muito grandes, os acréscimos são gigantes. Né? É só separar para pensar. Quando a gente tinha 4 bilhões de pessoas, para aumentar 800 milhões de pessoas, a gente precisava de 20% de aumento. Hoje que a gente tem 8 bilhões de pessoas, 10% de aumento já dá os 800 milhões de crescimento, pessoal. Então, esses pulos que a gente está dando aqui nessa fase do século XXI são os maiores pulos populacionais que a gente está vivendo. E olha que interessante, pessoal. Quando eu olho para a projeção da população global, tá? O que eu vejo? Se eu pegar aqui, ó, e considerar que abaixo de 20 é lá nos anos 2000, né? Quem nasceu nos anos 2000 mais ou menos, tá? Eu vou olhar, eu vou perceber que aqui, tá? Aqui a gente tem 40% da população mundial, da fase onde a gente mais está crescendo a população. Quem está abaixo, né, com 20 anos ou menos, é o que a gente chama, pessoal, de nativo digital, tá? E é aí que vem a sacada, pessoal. O nativo digital não é só você entender como posicionar uma marca no TikTok para atrair o nativo digital, como empresas têm que ter mudado campanha, estão mudando a forma como elas entregam soluções e tudo mais. Mas o nativo digital, ele também é um princípio para a mudança da forma como você investe o seu dinheiro. Porque fala sério, você acredita que aquele carinha que você viu no vídeo ali, que não tem nada a ver com esses caras aqui, que está crescendo com a mãe dele, pedindo comida com o aplicativo, com ele comprando arma no joguinho online, com ele clicando num botão e acessando a conta do banco da mãe dele e talvez mandando dinheirinho para o seu amigo. Você acha que a hora que ele vai comprar um seguro, ele vai querer ir lá numa empresa que para operar globalmente precisa ter 10 prédios ao redor de cada cidade e milhares de corretores, e aí ele recebe uma papelada para assinar, vai ter que ou ir no prédio, ou os caras vão mandar, ele vai ter que devolver pelo correio, blá 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 blá, versus abrir um aplicativo no celular que ele já sabe usar com aquela idade ali, tá? E escolher, eu quero esse seguro. Você acha que daqui a 20 anos ele vai estar andando num carro movido a petróleo ou movido a energia solar, cuja fonte de energia desse carro é solar? Você acha que daqui a 20 anos ele vai estar falando em uma base tecnológica 4G, 5G ou 6G, onde ele vai estar operando localmente ou globalmente, que uma indústria como essa tem capacidade de atender? Uma indústria como essa não tem capacidade de atender. Então essa é a reflexão que a gente fica para dizer se Warren Buffett está acabado ou não. E daqui 20 anos, quando o Vini
já tiver crescido, a gente volta a conversar e ver se eu acertei ou se foi o Warren Buffett que acertou. Um grande abraço.